Boa tarde, meu nome é Nayara, a gente está na segunda edição do podcast Eu Mulher. Como eu comentei com vocês no último episódio, a gente vai ter a princípio, 12 episódios, sempre com uma mulher real contando uma história real. E hoje a gente está aqui com a Chay, que é uma amiga querida e minha consultora de moda, e a gente vai falar um pouquinho sobre a essência de ser quem você é, né? E eu não posso deixar, então, de falar dos meus patrocinadores, de todas as pessoas que estão me apoiando. Eu quero começar falando, então, da Sonhar e Colchões, que é da Fran. Então, ela é uma distribuidora autorizada da Eco7 e ela trabalha exclusivamente com produtos para descanso, bem-estar e saúde. A gente também tem a Unamur. A Unamur trabalha com procedimentos estéticos da Grazi e da Lizzie. A gente tem a Evermoda, que é da Dilce, que é uma loja maravilhosa. A gente tem a Kinésio, o Instituto Kinésio de Acupuntura e Pilates, com a Laura. A gente tem a Gepeto Móveis Planejados e a FJP, Demolições e Antiguidades. Roda a vinheta, Paulinho. Em primeiro lugar, eu quero que a Chay se apresente. Eu acho que a melhor pessoa para se apresentar é você mesma. Fala um pouquinho quem que tu é, Chay, o que tu faz e por que tu resolveu estar aqui com a gente hoje, comigo, para essa conversa. Então, olá pessoal, estou muito feliz e honrada pelo convite. Muito obrigada, Nay. É tão bom estar aqui contigo, assistir o primeiro episódio, já sou fã de carteirinha. Então, eu sou Chay Luz, sou consultora de imagem e estilo, trabalho com público plus size na parte de consultoria de imagem também, tenho especialização em plus size, psicologia do vestir, psicologia da autoimagem e coloração pessoal. Além disso, sou influenciadora digital, sou mãe de pets, esposa, filha e empreendedora. Também tenho uma linha de pijamas. Então, uma mulher como muitas outras, centenas em uma só. E sabe, na verdade a Chay foi uma surpresa para mim no momento que eu estava precisando muito. Eu comecei uma mentoria de comunicação para falar para nossa audiência, só para contextualizar. E eu não estava me encontrando no meu novo jeito de vestir ou no meu novo jeito de me portar. E alguém me falou, procura a Chay Luz, que foi a Fábio Marcon na época, né? Eu contatei a Chay, eu disse, Chay, eu preciso de ajuda. Eu não sei mais como me vestir, eu tô sem identidade, eu tinha passado por um processo de emagrecimento, então eu precisava renovar o meu guarda-roupa. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu conheci a Chay, eu acho que eu já até te falei isso, Chay, foi a questão de tu conseguir olhar para dentro de mim, né? Tu conseguiu falar comigo com a linguagem que eu precisava ouvir naquele momento, de identificar qual era o meu jeito, o que eu sentia a respeito disso, como eu estava me sentindo e de que forma eu poderia desabrochar através dali. E na época, tu me falaste sobre a psicologia da imagem, né, Chay? Fala um pouquinho, então, da onde que surgiu essa vontade tua de trabalhar com moda? E o que significa essa psicologia da imagem para ti como pessoa? Então, a moda veio para mim como um presente, eu costumo dizer. Eu trabalhei muitos anos com gestão de pessoas e análise de riscos para aceitação de seguro, então um mundo totalmente diferente. Me formei em segurança do trabalho, fiz gestão de recursos humanos e eu precisei parar aquilo que eu fazia por muito tempo. Eu fiquei 14 anos na área, precisei parar e voltar para mim e olhar para mim, onde eu pude entender as minhas vontades, entender aquilo que eu gostava, porque condições, logo que eu saí do ensino médio para começar a estudar, eu tive que ir o que a vida ia me trazendo. Eu nunca não escolhi o que eu queria cursar, o que eu queria fazer. Foi uma oportunidade que a vida trouxe para trabalhar
e eu segui por alguns anos. Quando eu tirei esse tempo para olhar para mim, eu precisei também de olhar para minha forma de vestir, para minha forma de ser. E eu sempre fui uma amiga que ajudou outras amigas a se vestir. Então elas iam para um casamento, elas pediam lá em casa um help, um brinco, uma roupa, e eu ajudava. Apesar de eu não tinha um conhecimento técnico em cima disso. Aí até que um dia uma amiga que trabalhou comigo por muitos anos na área anterior me disse: "Tu nunca pensou em trabalhar com isso, em personal stylist?" Daí sabe quando acende aquela lâmpada? Aí fui atrás, descobri que tinha em Caxias do Sul referências na área. Estudei, me formei, comecei a atender. Comecei a atender na área de consultoria. Por eu ser plus size na época, eu notei que as clientes que se identificavam era plus size, só que eu não podia somente levar até essa cliente uma harmonia no vestir, o externo. Eu precisava entender mais, porque quem já esteve com sobrepeso, com questões de saúde, sabe o quanto isso machuca. E elas vinham até mim com dores e eu precisava ajudá-las a sanar essas dores. E foi aí que eu comecei a olhar a consultoria de imagem por um outro viés. Então, para o viés interno. E aí entrou a psicologia de imagem, a psicologia do vestir. Foi onde eu aprendi a olhar para o ser humano de dentro para fora. Então, vestir primeiro a alma dele, entender quais são as dores dessa mulher e de que forma, até onde eu posso ir, eu posso auxiliar ela para que, consequentemente, ela comunique a sua imagem de uma maneira mais coerente. E foi assim comigo, em paralelo, fazendo essa transformação e com as minhas clientes. Então, é um trabalho muito gratificante. E aí, tenho presentes como você, que chega na vida. Acredito que as pessoas não se conectam por acaso, né, Nai? Que chega e a gente sempre pode agregar na vida uma da outra. Sabe, Chay, que tu falou em plus size, tu falou em sobrepeso, sobre a dor que às vezes o sobrepeso traz, e nós havíamos conversado alguns dias atrás sobre qual que era a tua postura na questão do sobrepeso, como é que tu se sentia e como é que eu me sentia. Porque eu também passei por um processo de emagrecimento e transformação em 2021. Né? E eu sempre, mais novinha, de criança eu era bem fofinha, emagreci na adolescência e voltei a ganhar peso depois de um problema de saúde e depois também da minha segunda filha. E eu passei mais ou menos 9, 10 anos com esse sobrepeso, mas eu nunca me gostei. Então, eu sempre tive dificuldade de lidar com o sobrepeso. Muita gente está... Tem as pessoas que se sentem bem e tem as pessoas que não se sentem bem com isso. Só que isso era uma coisa que me trazia muita dor. Eu não me olhava no espelho. Gente, eu tinha vergonha do meu marido. Eu tinha vergonha de pôr um biquíni. Eu tinha vergonha de estar na frente das pessoas porque eu me olhava e não era comparação com as outras. Né? Porque a gente tem esse lado da comparação feminina, né? Mas não era... uma questão de comparação com outras, era comigo mesmo. Era de eu olhar no espelho e não gostar do que eu estava vendo. E isso me trouxe uma dificuldade muito grande de aceitação. Só que tu me contaste que para ti isso era tranquilo. Eu nunca tive um problema, eu sempre tive uma vaidade bem aguçada, herdei da minha mãe. A minha mãe sempre foi extremamente vaidosa, até hoje, não sai de casa sem passar um batom, de se arrumar. Então isso eu trouxe da minha família, da minha base, a minha mãe, minhas irmãs, eu sou a temporona mais nova. Então sempre foi instigado esse autocuidado, esse autoamor na minha família. E mesmo estando com sobrepeso, eu nunca deixei de me amar, de me olhar, de me valorizar. Entendo muito que existem, né? Não estou desmerecendo as mulheres que têm... Tanto que eu me vejo hoje como uma ferramenta de transformação para auxiliar essas mulheres. Mas essa questão de trabalhar o seu autoamor já veio comigo, da minha família. Então, essa valorização pessoal. E eu acredito que isso me trouxe com potencial para ajudar outras mulheres a olharem por essa ótica, a trazerem a si esse novo olhar,
essa nova maneira. Então, hoje eu atendo mulheres que não conseguem ter um tempo consigo mesma para olhar seu corpo, tanto que é um dos exercícios que eu passo nas minhas mentorias, que é sair do banho, pegar um creme gostoso, olhar para o seu corpo, se acariciar. E eu sei o quão é difícil para algumas mulheres, mas o quão também pode ser transformador quando a gente começa a honrar o nosso corpo, honrar o nosso templo. Eu vou pedir para eles colocarem aqui na tela a tua transformação, né? Por que eu tô pedindo isso? Porque algumas pessoas não te conhecem, vão estar te conhecendo agora, e as pessoas não sabem como a Chay era e a mulher que ela tá se transformando. E eu também passei por esse processo, né? Só que para eu conseguir mexer nesse meu processo, eu tive que começar por uma transformação interna. E a primeira coisa que eu decidi, quando eu comecei a olhar para mim, olhar para minha mãe, porque tu falaste uma coisa muito importante, o teu berço foi de pessoas que valorizaram o teu eu, a tua essência como mulher e como menina, então isso estava bem resolvido dentro do teu coração. Eu não tive essa felicidade de ter essa mesma valorização, mas não é nem por isso. Eu acho que, sim, a gente tem vários percalços no meio do caminho, cada um tem a sua infância, o seu crescimento, mas a gente pode mudar essa crença. E foi o que eu decidi mudar, né? Decidi mudar essa crença dentro de mim. Então, um dia eu olhei pra mim e disse assim, tá, não tá legal, eu não tô feliz, então simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou mudar. E eu tinha que fazer algo por mim. E foi daí que eu decidi, eu consegui colocar foco, eu consegui olhar para aquele momento e dizer, eu quero viver isso. Então não foi sacrificante, foi leve, né? Sim, deixei de comer muita coisa, sim, deixei de tomar, às vezes, o meu vinho no final de semana, deixei de comer pizza com a minha família, enquanto eles comiam pizza, eu comia o ovo na cozinha, tá tudo certo. Mas eu tava feliz com aquilo, porque aquilo tinha sido a minha escolha. A minha escolha de ser diferente, de me olhar no espelho e dizer assim, tá ficando melhor. As pessoas dizem, é fácil emagrecer? Não, não é fácil. A gente tem que fazer uma escolha. E normalmente essa escolha é uma escolha difícil, porque a gente precisa sair da zona de conforto. Só que quando isso está claro dentro do nosso coração, não fica difícil. E fica prazeroso pelo resultado que tu encontra. Então, esse processo começou dentro de mim para eu conseguir chegar ao resultado que eu tenho hoje. E hoje tô bem feliz. Mas eu queria saber, Chay, dessa imagem para essa imagem, o que mudou dentro de ti? Mudou muita coisa. Eu achei interessante os pontos que tu trouxe. E eu, passando por esse processo, trago isso também bem presente no meu dia a dia, nas minhas redes sociais. A Chay, que decidiu emagrecer, também teve que passar por um processo de cura interna. Mas essa cura interna não era nem pela questão de se odiar, de não gostar do seu corpo. Porque eu já tinha a minha estabilidade como consultora de imagem plus size, eu trabalho com plus size, eu divulgo lojas, marcas, roupas plus size, eu ensino a menina, a mulher acima do peso a se vestir. Chegou um momento onde eu, fisicamente, acima do peso, não me senti confortável. Aquela virada de chave que dá. Foi um momento, passou pandemia, eu não engordei muito na pandemia, mas mantive o peso. Sempre fui de fazer exercício, mas um dia eu fui amarrar um coturno e eu levantei, quando eu levantei eu tava muito mal, sabe aquela sensação de a barriga, o peito, dificultar a amarração. E ali, essa dificuldade despertou em mim uma insatisfação. Eu disse, não, isso não pode. Como que eu não posso me vestir? Como que o meu peso tá atrapalhando eu me vestir? Vou buscar ajuda. Porque a gente tem que saber buscar ajuda, né, Nay? Não decidi fazer nada sozinha. Fui atrás de médico. Só que, em comparação ao teu processo, eu tive que trabalhar muito internamente a minha questão do porquê, se eu sou tão satisfeita, se eu divulgo marca, se tenho roupa, se eu tô de bem com o meu corpo, por que eu vou emagrecer?
Então, trabalhar esse julgamento Julgamento interno e externo. Porque eu sou uma pessoa exposta nas redes sociais. Então, isso veio também de fora. Mas primeiro por que tu quer emagrecer se tá tudo tão bem resolvido? E daí vai de a gente quebrar crenças, de a gente priorizar o que é melhor pra mim e superar o que o outro vai pensar, superar o que o outro vai falar e entender o porquê dentro de mim disso. Então, esse porquê veio depois de muita terapia, depois de muita ajuda, com essa virada de chave de entender que se eu quero me manter feliz, eu preciso ser saudável. E se a minha saúde está prejudicada, que estava prejudicada, eu preciso mudar isso. Então tinha uma questão de saúde. Tinha uma questão de saúde. Daí eu comecei a fazer exames, eu vi que estava tudo muito no limite. Então, triglicerídeos, diabetes, tudo ali é um passinho de se tornar uma coisa pior. Além da indisposição e a minha mobilidade. Eu tenho uma vida mega agitada. Então, eu cansava 4, 5 vezes mais. Então, eu tive que focar no resultado para poder viver esse processo. E eu falo isso nas minhas redes para quem me acompanha hoje, que a gente só escolhe o difícil. É difícil a gente estar acima do peso. É difícil a gente não achar uma roupa que vista. É difícil a gente ter medo de sentar numa cadeira que não vai te sustentar, medo que quebre a cadeira. É difícil. Então, é escolher o nosso difícil. Porque isso é viver, é a gente evoluir e superar os nossos obstáculos. Eles vão estar sempre ali. Sabe, Chay, que tu falaste uma coisa que me chamou muito a atenção e que... duas coisas que me chamaram bastante atenção. Foi sobre a crença de mudar por quê. E a segunda coisa que me chamou a atenção foi a questão de sentar numa cadeira e ter medo de quebrar. Como é que isso soava dentro de ti? Assim como soa para... Hoje a gente não fala muito sobre isso, mas a questão da obesidade tem muita dificuldade na questão social. Então, o sobrepeso de tu vai num evento e tu vê que cadeira que tem para saber se eu posso sentar ou se eu vou ter que ficar de pé. Nossa... São detalhes que quem não passa por isso eu te dizer, não porque sabe. Eu não senti... eu tava com sobrepeso, enfim, mas nunca tive. E isso eu te falo porque, de uma certa forma, me impactou muito. Machuca. É a mesma coisa. O avião, o ônibus, enfim, diversas questões que quem passa por isso sofre essa dor. Então, eu mergulhei nesse mundo plus size e trabalhei com muitas mulheres e estudei muito conteúdo, consumo até hoje essa realidade para a gente quebrar isso. De que eu vejo o sobrepeso, Nai, como, sim, uma doença. A obesidade, ela é uma doença que precisa ser tratada, precisa ser enxergada, mas também precisa ter uma empatia de quem não tem. Então, hoje a gente vê profissionais sérios que trabalham com isso para combater, visando, obviamente, o bem-estar social, o bem-estar dessa pessoa, mas também, em contraponto, a gente vê muita falcatrua, muita promessa irreal, que é o que também eu passando por esse processo e mostrando que é um processo lento, muito gratificante, mas lento, que não existem milagres. Então, eu trago também como uma responsabilidade minha para com o meu público, para com quem está comigo, de mostrar os percalços, mostrar que é possível, mostrar que existem dificuldades. E também a gente tem que ter muita responsabilidade, porque tem muita pessoa com dores do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, e eu quero dizer que eu também sei o que é, que eu sei que existe e o quanto a gente pode falar mais sobre isso para combater é o essencial. Para te ter uma ideia, quando eu fui montar minha sala de atendimento, eu tive que mandar vir cadeiras de fora para ter a capacidade de a minha cliente sentar com vontade, sem medo na minha frente, esperar na recepção. Então é uma coisa que às vezes a gente não pensa, mas tem muito sofrimento por trás do sobrepeso. Então, o não romantizar a obesidade é essencial. E foi aí que eu foquei para fazer a minha transformação, porque senão ia ficar incontrolável. Então, eu disse, não, preciso mudar. Sim. Vou atrás de quem me ajude.
E esse voo atrás de quem me ajude, a gente falou um pouquinho disso no primeiro episódio, porque eu digo a gente porque a gente se inclui, nós mulheres ainda temos um pouco de dificuldade de admitirmos as nossas dores e pedir ajuda. E eu vejo que cada vez mais a gente precisa de ajuda, porque quando tu tá imerso na tua dor, quando tu tá imerso naquilo que te incomoda, sem uma mão, é muito difícil de a gente conseguir seguir. E, por exemplo, tu estava super feliz com o teu peso e tu precisou mudar. Só que mesmo estando feliz, já foi difícil. Imagina quem já é difícil para dar esse passo, porque daí é um passo doloroso. Exato. E sabe que uma coisa muito, muito legal, assim, que eu vi, Chay, no processo que eu fiz contigo de consultoria de imagem, foi de tu me pedir o que tu gosta, né? Olha, Chay, eu gosto de roupa leve, eu gosto de coisa clara. Ah, Nayara, a gente vai fazer a tua colorimetria, mas tu tem que, acima de tudo, usar o que tu gosta, né? E tanto no plus size quanto sem ser plus size, as mulheres hoje, saindo um pouquinho do tema obesidade, elas têm muita dificuldade de se assumirem, se aceitarem e usarem o que elas se sentem bem, porque a sociedade pede, porque tu só vai trazer seriedade se tu botar um terno e uma gravata, um terno, uma saia, porque tu só vai ter propriedade em falar se tu se portar assim, se tu se portar assado, e a gente acaba perdendo essa identidade visual pelo que a sociedade nos exige. E o que tu me mostrou que, assim, eu digo que foi uma grande virada de chave no processo que eu tive contigo, foi a questão de tu dizer, Nayara, tu tá linda assim, tu tá linda de chinelo, tu tá linda de tênis, tu tá linda de salto, o teu interior tem que transbordar. E daí as pessoas não vão olhar pelo que tu tá vestindo, elas vão olhar pro que tu fala e pro que tu transborda. E isso foi um grande aprendizado que eu tive contigo. Da onde que vem esse conseguir olhar aquele algo mais? Aquele algo que tá dentro do olho e de encorajar? Eu sempre fui contrária a todo e qualquer tipo de regra amarrada. Então eu tenho um estigma de quebrar regras. E isso de trazer o olhar para dentro do ser humano, para todas as áreas, é fundamental. Então, se uma pessoa chegar, eu falando em consultoria de imagem, eu digo que a coisa mais fácil que tem é tu deixar uma pessoa bonita e apresentável. Ela vem aqui participar de um podcast, a coisa mais fácil que tem é arrumar ela para esse podcast. Mas deixa ela de uma maneira com que ela se sinta leve, segura e preparada para participar de uma entrevista, para conduzir um podcast, é totalmente diferente. Então isso precisa ter um olhar interno, um olhar para o ser humano. Claro, nós usamos técnicas, nós usamos conhecimentos em elementos visuais, cores, formas, estilo, mas sem o ser humano, sem olhar para a alma dessa pessoa, fica muito complicado. Eu não sou aquela consultora que vai e monta looks para minha cliente usar a semana para ir trabalhar. Eu gosto de dar autonomia para ela, o conteúdo com que ela consiga, de acordo com o humor dela, abrir o guarda-roupa e dizer, hoje, que roupa eu vou usar hoje? No dia mais feliz da minha vida, porque eu digo que o dia mais feliz da nossa vida é o que a gente está vivendo. Então, que roupa que eu vou usar hoje? Por que eu devo me preparar para viver esse dia de hoje? Então, eu incentivo ela a ter esse olhar e esse autocuidado com ela mesma, a ter a vontade de se maquiar, não ver a maquiagem como um saco, uma perda de tempo antes de sair. A ela ter a vontade de pensar que bolsa, que calçado, que acessório eu vou colocar, mas num ponto positivo, para ser um upgrade pro meu dia. Não, ai que saco, tem agora que pensar no que eu vou vestir, sabe? Então, quando a gente conduz isso de uma forma leve, é muito mais gostoso.
É a mesma coisa que o propósito da academia. E uma coisa que tu comentou ali no início da tua fala é que é muito bom a gente ter quem conduza, quem nos dê a mão para fazer qualquer mudança, para evoluir em qualquer sentido. Mas também é importante a gente ressaltar que a gente tem que ter a nossa etapa de autorresponsabilidade nisso. Porque nós, mentores, somos uma ferramenta. Mas a ação só vai depender da pessoa. Então, tu viu o teu processo de uma forma leve, gostosa, feliz, porque tu estava preparada para isso. Então, a gente tem que... Por isso que eu também, no primeiro encontro, não sei se tu lembra, eu quero saber como é que foi a infância, como é que foi, quais são os momentos importantes da vida dessa pessoa, se ela lembra como ela se vestia quando ela era criança, quando ela era adolescente, porque eu preciso conhecer essa pessoa e ver de que forma que ela lida com a roupa, de que forma ela lida com o vestir, se ela tem traumas, se ela não tem traumas, como que eu vou conduzir e tocar nessas feridas para que não seja o problema o vestir-se, mas sim uma solução, uma maneira suave de ela viver. Então, e de tal maneira que eu consiga trazer essa vontade para ela manter essa autorresponsabilidade e entender que é ela que vai estar lá se vestindo de manhã. Eu vou dar todas as ferramentas, todo o apoio que ela precisar, mas é tu quem abre o teu guarda-roupa e é tu quem se prepara para o teu dia. Então, isso em várias questões da nossa vida é essencial a gente comentar. Eu vou pedir para o pessoal botar a minha transformação aqui também, porque a Chay já me conheceu ali. Em dezembro de 2021, ela não me conheceu antes, mas esse era o jeito que eu me vestia. Porque eu estava me escondendo atrás de algo, né? E eu vejo a questão do olhar também, quanta coisa mudou dentro de mim. E esse algo, Nai, não eram só os quilos a mais. Não. Eu vejo que a gente usa, eu falo por mim também, a gente usa às vezes como uma muleta o peso na balança, a incapacidade. Só que não é só isso, tem muita coisa por trás dos quilos a mais na balança, do corpo imperfeito, que não existe corpo perfeito, né? Mas, então, que a gente saiba entender que tem muita coisa por trás disso, que não é porque tu estás acima do peso que tu vai deixar de te vestir bem. E viver o processo de emagrecimento se tu quiser emagrecer. Se tu não quiser, tudo bem. Hoje a gente tem referências de mulheres que lidam muito bem com isso, estão muito bem resolvidas com isso. E uma coisa também que a gente conversou, eu acho importante salientar, é de viver esse processo com leveza. Porque, por exemplo, tu me comentaste que tu adora exercício e sempre fez exercício. Eu odeio academia. Odeio. Foi algo que eu nunca me conectei, né? E justamente por o problema de saúde que eu tenho, de coluna, eu também não posso fazer muitas coisas. Mas eu já fiz ginástica, já fiz natação, já fiz academia, mas nenhum eu consegui me fixar, porque nenhum me trazia prazer. Né? E agora, depois de viver mais um processo de saúde, enfim, com a minha coluna, eu comecei a fazer o Pilates e eu acabei me apaixonando e acabei trazendo as minhas filhas para fazer comigo. E então esse também é um momento de mãe, de filho, de filhas nossos, e ele ficou muito mais prazeroso. Né? Ai, não vai trazer aquele bumbum durinho, aquela perna da noite pro dia, não. Mas eu tô cuidando da minha saúde, eu tô cuidando de mim e é prazeroso. Porque as pessoas entendem que se não for academia com peso, não dá certo. Se não for isso, não dá certo. Se não for tal dieta, não dá certo. Não dá certo quando é ruim de fazer, quando aquilo não, quando tu não tá afim, quando tu não gosta, realmente tu não vai conseguir nem fazer e nem manter. Vem muito do que eu comentei antes, ai que saco, tenho que me produzir agora para viver meu dia, ou ai que bom, vou colocar uma roupa para viver meu dia da melhor forma. Eu vejo o exercício físico hoje assim também. O ai que saco, tenho que mais um dia treinar, ou ai que bom que eu tenho uma oportunidade de viver um momento de auto-amor, de autocuidado, para a melhora da minha saúde. É a mudança de visão, né, É a mudança de visão. Então, eu consegui hoje inserir na minha rotina exercício diário e se eu não vou, não fico bem.
falta alguma coisa, eu preciso que seja dar uma caminhada, sabe? Eu preciso, isso se tornou uma necessidade, porque eu consegui virar essa ótica do que saco a academia, mas que bom, é um momento meu. Então eu organizo toda a minha logística do meu dia após o meu momento de autocuidado. Após esse momento para mim. Para mim funcionou dessa forma. Então é muito essa mudança de pensamento. Fácil? Não é fácil a gente mudar o pensamento, a gente entender. Mas quando a gente vai vendo o resultado em coisas simples, no sono, na disposição, vai gerando mais combustível para a gente ter mais essa vontade, sabe? Então, é a forma com que a gente está enxergando as coisas muitas vezes. E a gente sabe que a forma com que a gente enxerga as coisas também vem por muita coisa de lá de trás, né? Eu sou uma pessoa que desde jovem eu faço exercício, então eu fiz 12, 13 anos de capoeira, eu fiz dança do ventre por mais 6, 7 anos, eu sempre tive a rotina de exercício inserida. Pelo tempo que eu parei, quando eu resolvi voltar, aí traz de volta aquela vontade que vinha quando criança. Então é isso, tu trazendo tuas filhas hoje para praticar uma atividade, para entender que isso é um ato de amor delas para com elas, já vai ajudar elas muito no futuro. Sim. De que forma elas vão ver esse momento de se cuidar. Sim. E, Chay, eu estava pensando agora nas nossas falas e algo me veio assim como curiosidade, tá? É uma curiosidade. Porque eu vejo que tu posta bastante livros de leitura, enfim. Tu falou de procurar ajuda, né? Quando tu decidiu fazer isso. Que tipo de ajuda tu procurou? E eu gostaria que tu me contasse se isso existe ou não, como a fé te auxiliou para conseguir passar por esse processo. Como começou a minha transformação na questão da ajuda, né? Eu abro muita caixinha de pergunta e eu converso muito com as minhas seguidoras sobre esse processo de transformação e saúde, enfim, tem 1000 assuntos que a gente conversa. E elas me pedem, meu Deus, por onde começar? Eu comecei por terapia. Eu comecei na terapia, assim como eu lido com a minha cliente em consultório para ajudar ela a se vestir, eu comecei olhando para dentro de mim. Eu comecei entendendo o porquê que eu quero fazer essa transformação, por quê, o que me impede de fazer isso hoje. Então, mudar esse mindset de que saco vou ter que levantar para ir treinar, ou de que forma eu posso organizar minha logística do meu dia para fazer isso em outro horário, por que eu não como de uma maneira adequada, entender que é a minha fome. Então, tudo isso foi conduzido primeiramente em questões terapêuticas. Em paralelo, claro, com endócrino, né, com o médico endocrinologista, e daí foi inserido exercício físico e foi inseridas as outras etapas. Mas eu comecei com terapia. E respondendo a tua segunda pergunta, a questão da fé, eu acredito que nós temos que ter fé em nós mesmas. Entender que a buscar ajuda da espiritualidade, hoje a gente tem muito conteúdo, eu amo ler sobre produtividade, eu amo ler sobre exercício físico, sobre corpo, sobre moda, eu amo ler e consumir podcasts e conteúdos relacionados a isso, então de pessoas que me inspiram e eu acabo tendo como referência para poder me animar, me motivar todos os dias. E a fé vem disso, vem de nós trabalharmos a nossa espiritualidade. E a minha forma também, né, de trabalhar a minha espiritualidade é trazendo essa exposição e mostrando e fazendo bem ao outro e dizendo que elas também são capazes. Isso me motiva também. É um ciclo. Faz muito bem para mim. É o servir, né, Chay? Exatamente. É o servir. Quando elas me agradecem e elogiam o meu conteúdo,
isso para mim volta de uma maneira como impulso para eu continuar fazendo mais. Então eu não estou só entregando, eu recebo muito. E é isso também que me motiva a continuar todos os dias. Que é o universo, né? Eu digo que quando a gente serve, eu entendo que sim, que a gente tem uma missão. E eu acho que a gente consegue exercer essa missão de mundo, que às vezes muita gente procura, quando a gente consegue servir, e esse servir faz bem para o outro. Exato. Né? Então, isso também foi uma proposta quando eu decidi lançar o podcast, o Eu Mulher. Porque Deus tem me presenteado com tantas coisas boas, com tantas amizades e contatos maravilhosos, que eu disse, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Com o que eu faço com tudo isso que eu estou recebendo? Eu vou guardar só para mim? Eu vou guardar todas essas pessoas maravilhosas numa caixinha e fechar esse conteúdo, né? Eu digo não, eu acho que a minha história ela pode servir de impulso para alguém. A história de outras mulheres podem servir de impulso para outro alguém. E sempre vai ter alguém que vai se conectar com uma palavra da tua história, vai se conectar com o teu olhar, vai se conectar com o teu sentir. E essa empatia que tu consegue gerar quando tu serve é o que a gente recebe de volta. A gente é empático com a dor do outro e o outro acaba sendo empático com a gratidão. Então eu entendo que o teu trabalho, ele vem muito a calhar disso, é um trabalho de servir para o mundo. E o servir, né, Nay, falando, eu gosto sempre de trazer os dois pontos, né, me colocando aqui, lembrando do meu processo, lembrando enfim, o servir, ele é muito gratificante. E a gente tem que entender que para a gente servir de uma maneira saudável, nós temos que nos priorizar, nós temos que estar bem, nós temos que trabalhar em primeiro lugar para depois servir o outro. E muitas vezes a gente inverte esse papel, né, Nay? A gente quer que todo mundo ao redor esteja bem e vai se esquecendo. E eu vejo que muitas mulheres fazem isso, eu também fiz isso por muito tempo, muitos anos. E quando eu comecei a olhar mais para mim e trabalhar internamente o meu eu, as minhas necessidades, o que é importante para mim, o agregar ao outro é aquele transbordar. Não é o deixar de fazer para mim para servir o outro. Então, quanto mais nós estamos melhores conosco, consigo mesma, mais a gente consegue servir de uma maneira natural. Sim, porque mais tu tem para dar, né? Esse transbordar é muito lindo. Porque é um transbordo, que nem a gente fala de falar com os olhos, por exemplo, da foto ali, o olhar mudou todo o teu contexto, o teu humor, o estar com o outro, a vontade de fazer as coisas, o estar próximo, o se doar, ele fica gostoso de fazer, porque quando tu tá triste, tu tá vazio, isso é sacrificante. Então, esse sacrifício, ele não precisa existir. Se a gente primeiro conseguir olhar pra gente... E olhar pra gente até nos momentos que nós não estamos legais. Então, respeitar aquele dia que tem uma angústia, hormônios, que tem uma angústia, que tem uma tristeza, que tem vontade de chorar... Viver esse momento também, isso eu aprendi muito em terapia, eu tatuei essas duas palavras da minha terapeuta, apenas viver, porque a vida é isso. A vida, ela é altos e baixos, a vida são problemas para resolver, a vida são atrasos, a vida são coisas que a gente não conta no meio do caminho. E é essa a vida. Então, a partir do momento que tá tudo numa linha reta, não tem o sentido viver. Então, quando eu chegava cheia de coisa, mas aconteceu isso não tá dentro do planejado, mas é essa a vida. Tanto que eu tatuei apenas viver para não me esquecer que tem também. A gente fala que é tudo muito lindo, maravilhoso viver os processos, ser feliz, ser bem-humorada, servir ao outro, mas também tem os pontos negativos e fazem parte do processo. E quanto mais a gente trazer uma forma tranquila de lidar com os problemas,
mais a gente vai conseguir superar e fazer que eles ficam insignificantes. Sim, e algo muito importante, eu acho que essa fala pode até inclusive encerrar nossa conversa de hoje, o sair do controle, né? Esse apenas viver, ele remete muito à questão de eu sair desse controle do tem que estar tudo perfeito, do tem que estar, não é tem que, é viver esse processo, apenas viver. Apenas viver. Eu acho que a gente pode deixar uma mensagem. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo. De que forma elas podem levar a vida delas um pouco mais leve e apenas viverem esse momento? Respeitando seus processos, honrando e respeitando a sua história de vida e entendendo, agora te parafraseando lá no início do nosso bate-papo de hoje, entendendo que apesar das coisas não serem como a gente gostaria que fossem, a nossa história pode não ser a melhor que a gente esperava, mas nós podemos e nós temos dentro de nós essa força para ressignificar, para fazer diferente. Então, todas nós podemos fazer isso. Isso eu acho que a mídia coloca muito pra gente mídia não. Na verdade, o mundo tem trazido isso, né, da autorresponsabilidade, tudo está dentro, mas tudo só está dentro quando a gente se permite se conectar com esse dentro. Então, eu gostaria de deixar também essa mensagem para quem está ouvindo a gente, de que sim, é possível conseguir. A Chay conseguiu, eu consegui, muitas mulheres conseguem todos os dias, mas quando a gente se permitir se conectar, quando a gente se permitir se olhar, a gente vai conseguir externalizar isso e tudo será muito mais leve, muito mais tranquilo e muito mais feliz. Então, todas podemos viver processos de transformação. E não é nem superação isso, é transformação interna. Basta a gente querer e estar aberta para esse processo. Transformação interna, externa, tudo que a gente quer, a gente é capaz e a gente pode. E não precisa ser sozinho também. Eu acho que de toda essa conversa, o que fica pra gente hoje é apenas viver. Apenas viver. Eu quero te agradecer de coração, né? Eu conheci um pouquinho mais da tua história e foi muito gostoso estar aqui contigo. Espero que tu possa levar para muitas mulheres ainda esse amor e essa leveza e que muitas mulheres, assim como eu fui tocada, possam ser tocadas por esse olhar, por essa vida. Tudo isso que tu acabou de me falar é o que faz tudo ter sentido e continuar. E muito sucesso pro Eu Mulher, né? Vida longa.